Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Hoje o nosso Evangelho no Lar. Feliz de vocês já estarem aqui. Eu já vou mostrando para vocês o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É daqui a nossa leitura do Evangelho. Daqui que nós retiramos os temas. E hoje, o tema de hoje vai ser o dever. O dever, ele tá lá no capítulo 17 das Instruções dos Espíritos. É um tema bonito, bem profundo e que eu acho que vai ser bacana para todos nós. Todo mundo vai conseguir entender um pouquinho. Já pegaram seus copinhos de água? Olha, meu copinho de água tá aqui. Já pegaram de vocês? A garrafinha de água. Pegue a garrafinha de água, o copinho, para que possa iniciarmos o Evangelho de hoje. E assim nós vamos também recebendo, o medicamento pro dia desse Evangelho, para que possamos tomar do medicamento aqui preparado para nós. Vamos fazer então a nossa prece de abertura. Vamos lá. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, aos mentores, sempre tão juntos de nós, atendendo aos nossos pedidos. Pedimos aos nossos irmãos da espiritualidade para que possam estar conosco nesse instante, nesse momento, trazendo até nós o entendimento, a proteção e o amparo. Pedimos aos nossos irmãos espirituais que estão sempre em nossa casa, em nosso lar, no momento do Evangelho no Lar, que são nossos convidados e que possam nesse instante estar agindo em todos os locais, em todos os irmãos que estão conosco nesse instante, e que possamos nos fazer entender pelo tema de hoje, e para que os nossos irmãos também, desencarnados, que procuram um refúgio, um abrigo, um consolo, que possam ser atendidos no Evangelho dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora fazer
uma pequena explicação para aqueles que não sabem como funcionam o Evangelho no Lar. Boa tarde, Elza, boa tarde, Dani, Adriana, Aninha, Sidney, já vi um monte de vocês entrando aqui, né? Pati, boa tarde para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Maria de Fátima, o seu Francisco, Mariana, todos aqui. Então, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos abrindo uma porta com a espiritualidade, uma conexão. Essa conexão, ela vem trazer até nós os tratamentos espirituais que nós buscamos, que nós necessitamos, para nós, para as pessoas que estão no nosso lar, que estão conosco no nosso lar, e também para as pessoas, para os nossos irmãos desencarnados. Porque nesse instante, quando esse raio de luz abre em nosso lar, ele é visível pela espiritualidade. Então, os nossos irmãos que se encontram perdidos, que se encontram entristecidos, fazendo as suas preces e ainda não encontraram uma forma de ser ajudado, na hora do Evangelho no Lar, eles visualizam essa luz que sai de dentro da nossa casa, do local onde estamos praticando o Evangelho. E essa luz, ela é vista como uma luz muito forte. E assim, os irmãozinhos conseguem se aproximar dela e ser acolhidos, receberem tratamentos, entendimentos, serem recolhidos dos locais onde estão. Muitas vezes passando por sofrimento, sem entendimento, que agora, nesse momento de Covid, alguns não compreenderam ainda o seu estado, a passagem que tiveram, por ser uma coisa bruta. Então, o entendimento, a lucidez, ela vem aos poucos. O Evangelho ajuda não somente a nós, como também a esses irmãos que precisam do nosso amor. E aqueles irmãozinhos que estão dentro da nossa casa, que são nossos convidados, os desencarnados, que por algum motivo eles querem brincar com a gente, né? Eles querem ficar ali nos alfinetando para ver até onde nós suportamos com dignidade, paciência, amor e compaixão. Eles ficam também aguardando o momento de ser tratada, porque eles esperam que saímos do sério para mostrar para nós o quanto somos fracos e frágeis ainda. Então nós precisamos ter muita força, muita fé, discernimento, para que ao invés de nós cairmos na tentação do desespero e da agonia, nós possamos trazê-los para o tratamento e o entendimento. É uma doutrinação, né? É o inverso que nós fazemos. Então nessa hora eles também são acolhidos, porque o bonito do Kardec, o bonito da doutrina espírita é a cura e o auxílio a todos. Não tem distinção. Todos são auxiliados, respeitando e aguardando o momento de cada um. Então, isso é o mais bonito. E o Pai, muito inteligente, né? Nosso Criador, ele nos deu o livre-arbítrio e o tempo necessário para compreendermos e irmos atrás da nossa mudança. E então isso cabe a todos, não cabe a um, cabe a todos. E nesse momento, esses irmãos, ouve a nossa prece de coração, ouve aqui uma palavra bonita, que entende, sabe quando a ficha cai? Eles então também aproveitam e são tratados. Nós nunca sabemos quando a ficha cai, tanto para eles quanto para nós. Às vezes as fichas que precisam cair é para nós. Então nós estamos ouvindo, nós estamos tendo esse entendimento e de repente nós passamos a compreender o que realmente estamos fazendo aqui e agora. O porquê estamos encarnados nesse momento, nesse planeta, com essas pessoas e dessa forma, passando por esses problemas.
Por que será? Eu acredito que todos pensam isso, né? Qual a minha prova? Qual a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Então nós entendemos muitas vezes que a nossa prova aqui, ela é muito mais fácil e mais simples do que nós imaginamos. Nós a dificultamos muito, porque nós não temos que focar exatamente nisso. O que eu tenho que passar com essas pessoas? Nós sabemos que nós temos deveres morais para serem cumpridos. E a partir do momento que nós focamos nesses deveres e esquecemos os detalhes, nós estamos cumprindo a nossa prova e estamos resgatando as nossas dívidas, seja com quem for, porque nós estamos nos modificando. Então, o que nós viemos fazer aqui? Viemos aprender. Nós viemos tentarmos ser pessoas melhores, evoluir. Mas tudo com calma, com paciência, com sabedoria, nós vamos conseguir. Aos poucos nós vamos conseguir. Porque é dado para todos. Não tem distinção. O Pai, ele dá o mesmo plantio para todos. E a mesma colheita também. Então todos recebem da mesma forma. Então eu vou ler aqui agora um pedacinho do tema de hoje, porque acabei que já entrando no tema, né? Acabei que já falando uma parte dele. E eu quero que vocês também participem. Coloca a observação de vocês, as perguntas, complementem, discordem. Que a doutrina ela é assim. Ela foi feita para que nós possamos estudar, discordar, entender, compreender para a ficha cair. Nós não precisamos aceitar nada imposto. Tudo tem que ser compreendido aqui e aqui. Porque senão não existe mudança verdadeira. Senão a mudança é falsa. E a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Então, no tema O Dever, lá no capítulo 17, né? Que nós estamos. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo tanto nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não daqueles impostos pelas profissões. Então, o dever, ele é uma obrigação moral. Não há mérito em fazer o certo, o correto, porque já é uma obrigação. Aqueles que já o conhecem, já o fazem, mostram que já entenderam, que já entraram no conhecimento. Aqueles que ainda não, vão com calma e paciência no seu tempo conseguir fazer também. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em campo oposto ao das seduções e do interesse e do coração. Então a gente vê que na ordem dos sentimentos, como está dizendo aqui, o dever é muito difícil de ser cumprido, ele não é algo fácil, pois ele se encontra no lado oposto dos nossos prazeres, né? Daquilo que o coração pede. Não é uma paixão, não é uma sedução, ele é algo muito maior que isso. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, ao aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se torna muitas vezes impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Então, o que nós podemos entender aqui? Que esse dever, ele é algo superior àquilo que nós vamos buscar no nosso dia a dia. Ele é superior daquilo que nós encontramos e pensamos que é amor ou que é felicidade. Esse dever, ele está além da paixão, porque a paixão ela é cega.
A paixão, ela nos cega, ela nos deixa atordoado e sem entendimento. Enquanto que o dever, não, ele é justo. Ele nos deixa de uma forma que conseguimos compreender onde estamos e para onde nós vamos. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a paz do vosso próximo. Então, quando é que eu tenho que aplicar o dever? Eu vou aplicar no momento em que eu estou ameaçando a felicidade ou a paz do vosso próximo. Eu estou interferindo no bem-estar do próximo, eu então devo usar o dever. E ele termina no limite em que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmo. Ele termina naquele momento em que ele não me atinge, em que ele também não me fere. Aí ele termina. Por quê? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem todos pelas mesmas causas, para que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Então não existe isso daquele que sofre mais, aquele que sofre menos, aquele que carrega uma dor maior, uma dor menor, porque todos nós vamos passar por todos os tipos de dores, para que nós possamos conhecer a dor e sermos o quê? Ter a empatia pela dor do outro, nos colocarmos no lugar do outro e conseguirmos compreender o que devemos ou não fazer, até onde nós podemos ir ou não, né? Então, o dever, ele é algo tão grandioso porque ele é um dever moral. Nós temos que compreender que não devemos interferir na felicidade do outro. E o nosso limite acaba quando ela começa a interferir na nossa. Ela começa ali e termina aqui. Então nós temos algo muito precioso. E nós não estamos falando de um dever moral com um sentimento único pequeno. Nós estamos falando de um dever moral onde abrange um sentimento muito maior. É muito além de uma paixão. É muito além de um sentimento pequeno, como a sedução, como o entusiasmo, como o carinho, como um amor pequeno. Ele não é um dever material. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de sentimentos verdadeiros, únicos, onde nós só vamos conseguir entender a dor do outro, a situação que o outro passa quando nós nos colocarmos no lugar deles. Às vezes nós temos a mania de achar que a dor do outro é simples. Ela é pequena perante a nossa. Mas cada um carrega em si o sentimento, a expiação que merece. Merece por quê? Porque merece sofrer? Não. É porque é um mérito aprender. Todos nós temos. Se eu ainda não sei lidar com certo tipo de sentimento ou dificuldade, eu preciso aprender. Então, a minha dificuldade é a mesma que a sua. O seu problema é diferente do meu. Mas a dificuldade para resolver esse problema é a mesma. Por isso que nós passamos por todos eles, para conseguirmos compreender e não julgar. Às vezes a impressão que temos é que o outro não consegue nos ver, não sentir a dor que sentimos. Talvez ainda não passou por isso. Talvez não entenda, talvez não sinta, porque ainda não passou por esse problema. Mas quando vir a passar, vai entender. Vai ter isso também, né? Então, continuando a leitura. O mesmo critério não existe para o bem. Deixa eu ver aqui. O mesmo critério não existe para o bem. Infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando desconhecimento de seus efeitos. Então, se todos nós passarmos pelos mesmos problemas, pelas mesmas experiências, tivermos a mesma noção da dor do outro, nós não vamos poder arrumar a desculpa de dizer: essa dor eu não conheço, por isso que eu não vi. Essa dor eu nunca passei por isso, não imagino que seja isso. Então, em nossas encarnações, nós vamos passando. Aí fica a pergunta, vocês estão se perguntando isso agora? E o que falta então eu passar de dor para que eu aprenda? E como eu vou saber o que eu ainda preciso aprender?
Como eu vou saber o que eu já aprendi e onde está trilhando o meu caminho? É olhar para dentro de si e ver o quanto você se sensibiliza pela dor do outro. Quanto mais você se sensibiliza pela dor do outro, entende a dor do outro, você tem a compreensão com o problema do outro, isso quer dizer que você está no caminho certo. Isso quer dizer que você já passou por muitas dores, você já entendeu muitas delas e você então está caminhando nisso. Agora, se você ainda é uma pessoa muito endurecida, muito fria, cobra muito, julga muito e não tem a empatia com o outro, não consegue dar o valor necessário ao sofrimento do outro, acha que tudo é brincadeira, tudo é graça, tudo é frescura, é porque você ainda não passou por muitas das dores, muitas dessas provas. Então você ainda tem um caminho muito grande a trilhar. Aí está a diferença. Não é que com a dor do outro eu tenho que ficar chorando, me lamentando, me vitimizando, mostrando que eu sou uma pessoa que sensibilizo. Eu tenho que ter ação, eu tenho que ter entendimento. Quando o outro me magoa, quando o outro faz coisas que o meu entendimento me machuca, eu usar o meu entendimento para compreender, quer dizer que eu já passei por essa dor. Quer dizer que eu já vivenciei esse problema, então eu tenho um entendimento do porquê a outra pessoa fez aquilo e me machucou, porque eu já entendi aquilo. Agora, enquanto eu ainda não entendo, eu ainda julgo, eu ainda sofro, então eu não passei ainda por isso. Porque quando nós passamos por um sofrimento, um exemplo bem grosseiro, se eu perder um dedo, eu não quero perder os outros 9 dedos, eu já sei o que é perder um dedo. Então é a mesma coisa, eu já sei o que é ter aquele sofrimento, eu não preciso passar de novo para ter essa compreensão. Então o nosso aprendizado, a nossa trajetória aqui nessa encarnação e todas as outras que vieram atrás, como todas as outras que virão para frente, é isso. A base da nossa encarnação é essa, é compreendermos, termos o dever moral para conosco, para com o Pai e para com os outros. Aí nós vamos entender então o motivo de estarmos aqui. Enquanto eu ainda sofro, enquanto eu ainda estou ali lutando e me degladiando com a dor do outro, eu ainda não entendi. Eu não passei por aquilo. Eu vou passar por aquilo de novo. Eu vou passar por aquilo outra vez. Eu vou passar quantas vezes forem necessário até que eu entenda. E depois que eu entender esse problema, vem o outro, né? O Sidney tá falando que é a dor do sentimento. Isso. A Jill tá falando, mesmo não entendendo, devemos respeitar, porque quando passamos, entendemos melhor. Claro, nós vamos entender a fragilidade das pessoas. Não é a fraqueza das pessoas, mas a fragilidade. Todo mundo que está encarnado aqui na Terra tem uma fragilidade para se desenvolver, para lutar, para entender e para crescer nela. E para o Pai todos têm o mesmo valores, não tem maior, não tem menor. O que tem é a dificuldade para superá-las. E essa dificuldade cabe a nós. Boa tarde, meu amor. Nós temos que compreender isso, que cada um no seu tempo. Não é porque eu superei tal problema com facilidade, hoje eu não tenho a dificuldade para passar por tal problema, que eu tenho que cobrar que o outro passe com a mesma rapidez que eu acho que eu passei. Só que eu não me lembro da vida passada. Eu não me lembro se eu passei a encarnação inteira ou quantas foram lá para trás, vivenciando esse problema para hoje eu ver isso com tranquilidade. Para hoje eu poder bater no peito e falar, esse defeito eu não tenho. Tudo bem, mas você não sabe quanto tempo você demorou para superá-lo. Então hoje já superou, já deu um passo. Mas nós sabemos que nós vamos passar por todos eles. E o tamanho do passo que nós vamos dar depende de nós. Depende do nosso esforço. Depende do nosso dever moral. A cobrança que nós temos que ter conosco. Para que quanto mais rápido nós passarmos por a dificuldade que estamos enfrentando hoje, mais rápido nós vamos alcançar a próxima. Olha só que legal. Tem mais dificuldades aí pela frente.
Não é o paraíso aqui não, não é passei de ano, tô feliz da vida, vou receber certificado. Não, vem outro. Porque nós já fizemos tantas coisas erradas, já cometemos tantos enganos e erros no passado, em todas as nossas existências, que nós vamos andando e cada vez nós vamos passando por dificuldades maiores ainda. Vamos estar mais preparados para dificuldades maiores, né? A Carol tá falando, perdoa o outro e o maior benefício é si próprio. Você deixa fluir muitas vezes e nos falado que somente é trouxa, mas se perdoa, o seu coração estiver em paz, o outro em algum momento ficará. Vibre a luz, isso mesmo. A dona Nádia disse, só vamos entender a dor do outro quando passamos a mesma dor. Exatamente. Mas eu falo, precisamos sofrer a mesma dor com a mesma intensidade do outro? Não. Se nós olharmos para isso com rapidez e superarmos, a dor passou, porque quem escolhe sofrer pela dor somos nós. Quem escolhe o tempo que vamos sofrer por ela somos nós. Então nós pensamos assim, vamos pegar hoje um problema comum. Um exemplo, uma pessoa que diz, em nenhum emprego eu dou certo. Não paro em emprego nenhum. Será que nunca acabam as dificuldades? Acabam sim. Quando nós formos para o planeta, o mundo da perfeição, aí acabou. Mas até lá, nós vamos ainda ter algumas. Mas quando já estivermos no planeta de regeneração, Mila, ali nós já vamos estar muito melhor. Porque a dor é muito menor, o entendimento é muito maior. Precisamos correr para ir para lá logo, tá? Empatia resume, né? Muito, muito. Então nós temos que entender assim, vamos supor, aquela pessoa que não para emprego nenhum. Ai, mas o que está acontecendo comigo? Por que não para emprego nenhum? O que as pessoas me veem de errado? O que tem de errado comigo? Será que é para eu não ser próspero? Será que é um castigo? Então a gente faz as perguntas toda errada. Nós perguntamos para o nosso ego encontrar uma resposta que acomode lá dentro e continuamos ser do mesmo jeito. Nós temos que pensar de forma diferente. O que tem eu e o emprego? Onde está o problema entre eu e o emprego? O que o emprego pede de mim? O que o trabalho exige de mim? Humildade, pontualidade, honestidade, dedicação. O que mais? Pontualidade, ser prestativo, comunicativo, bom relacionamento com as pessoas. Onde está o meu problema dentro de tudo isso? Onde eu não me encaixo nisso? Trabalhar em grupo, acertar ordens, estar dentro de regras. Não é? O que eu não me encaixo? Essa é a pergunta. O que eu não me encaixo? 1, 2, 3, 4 itens está faltando em mim? É eles que eu tenho que correr atrás. O problema não é o trabalho, o problema sou eu. O trabalho tá lá, o emprego tá lá, a vaga tá lá. Me ofereceram, me deram a oportunidade. Eu não peguei, eu não conquistei, eu não mudei. Sou eu quem tem que fazer essa diferença para aquilo ficar bom para mim. A partir do momento que eu modifico essas ações, eu vou ser promovido, vai vir uma empresa melhor me chamar, não preciso ir atrás, a empresa me busca. Porque a empresa sente o cheiro de quem é bom para ela. O faro da vibração está lá. Então, nós precisamos ir atrás do que eu não estou me encaixando dentro das regras do trabalho. O que falta para que eu me encaixe ali? Eu não aceito ser mandado, não aceito horário, não aceito pontualidade, eu não aceito ordem, não sou humilde, eu quero ser patrão, não aceito ser empregado, nunca estou satisfeito com o salário, acho que a remuneração é sempre menor do que a que eu mereço. Onde está o meu problema? Então eu preciso modificar. Quando eu encontro, eu mudo. Vivemos todo momento por este tema de hoje. Eu me procuro melhorar e esses ensinamentos do Evangelho. Verdade, Lu. É muito bom pra gente, né? O que a gente precisa, esse tema do emprego é muito comum, né? É mesmo? Por isso que eu até dei ele, mas tem em todos, tem em relações afetivas, em relacionamentos familiares,
né? É na saúde. O que eu não me encaixo? Nós estamos aqui somente para isso. O problema não é a doença, o problema não é o trabalho, o problema não é o outro, o problema não é o relacionamento, não são os amigos, não é a família, o problema sou eu. O que eu não estou aceitando? Vamos pegar os pecados capitais mais fortes, né? O orgulho, a inveja, a avareza. Onde que está comigo que eu trago isso de outras vidas e que eu preciso melhorar? Eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que ver quem eu sou, nu e cru. Tentar entender lá dentro e dentro disso fazer a minha mudança. Esses dias eu vi essa frase, o Bruno escreveu. Acho que é bem isso que você está falando, Val. Para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Exatamente. E não é, né? O prego é útil. Ele é importante. Nós precisamos fazer as mudanças, fazermos a diferença daquilo que é necessário para nós. Então nós temos que parar de achar desculpa que o problema é o outro, é a outra coisa, mas o problema ainda somos nós. E nós temos o dever moral de olharmos para isso e fazer essa mudança. Esse dever moral é nosso, não é do outro. Ninguém tem obrigação de te ajudar, de te elevar, de te empurrar. A obrigação é nossa. O Pai é caridoso e Ele nos dá o tempo e a oportunidade e as ferramentas necessárias. Por que as ferramentas? Já ouviu dentro do kardecismo, a gente ouve muitas vezes falar que o nosso inimigo é o nosso professor, pois é ele que aponta o seu defeito a todo instante para que você melhore. E é uma verdade, doída, mas é uma verdade. Quando aponta o dedo em você e fala, você é orgulhoso, você é invejoso, você é fofoqueiro, você é avarento, a gente não gosta. A gente fica assim, nossa, como essa pessoa fala assim de mim? Mas Deus nos dá a ferramenta necessária. Ele nos dá o professor ao nosso lado para que nós não esqueçamos do que estamos fazendo aqui. Para que a todo instante ele martele esse prego, até que o prego um dia fale, chega, realmente eu sou um prego. Agora eu não vou ser mais. Agora eu vou mudar. Agora eu vou entender. E aí acabou. Acabou essa prova. Com certeza, essa prova é a mais difícil, porque é ela que eu estou repetindo todo o tempo. A próxima prova, com certeza, vai ser melhor. Vai ser mais fácil, porque eu já tenho a experiência dessa e das outras que eu já superei. Então não é que a prova vai ser mais difícil. A prova é cada vez mais difícil, mas para quem já tem a base, ela fica mais fácil. É igual o colégio. Quando você entra no prézinho sem saber ler, é muito difícil, mas é muito fácil aprender a ler. Quando você está lá no ensino fundamental, que você vai passar para a universidade, você fala, nossa, é muito difícil. É muito fácil, porque você já passou com toda a sua experiência do passado, você já tem a base e você sabe já o que você tem para fazer. É muito mais fácil. Nós precisamos, muitas vezes, disso. De levar, que nem a Tânia falou agora, né? Como está servindo, eu precisava ouvir esse entendimento. E é verdade. Nós precisamos, Tânia, não é só você, precisa cair as nossas fichas, nós precisamos sair da zona de conforto, nós temos que parar de nos sentirmos coitados, vítimas das coisas. Temos que olhar para dentro de nós e saber que essa experiência é única. Essa encarnação é muito importante. Nós estamos aqui a passeio, nós estamos aqui brincando. Nós não viemos aqui para passear, para se divertir, para fazer roda de amigos, para almoçar fora, para jantar fora, para viajar. Não, nós viemos aqui para algo muito mais importante, é uma viagem interior. É conhecimento. É para dentro de nós que nós temos que ir. Não tem nada demais fazer todas essas outras coisas, mas desde que nós não percamos o foco. Saibamos para onde vamos, onde queremos chegar, para que essa encarnação não seja inútil. Para que possamos olhar para tudo aquilo que está dentro de nós, ao nosso redor, e possamos ser útil. E exemplo até para aqueles que estão ao nosso lado. Não é isso? Não é tão difícil, é que nós não aceitamos.
Nós somos tão orgulhosos que nós não aceitamos ter um defeito, não aceitamos a fraqueza, nós queremos sim ter a razão. Nós queremos julgar, queremos apontar, queremos deixar as coisas mais difíceis para o outro e mais fácil para nós. Nós queremos a zona de conforto, o comodismo. E isso não tem nada a ver com dever moral. Isso é para fracos e nós somos fortes, porque nós já estamos aqui. Nós já vencemos uma grande batalha para estarmos aqui hoje falando e ouvindo isso, é porque nós já enfrentamos e estamos prontos para mudar. Senão nós não estaríamos aqui prontos para entender e para ouvir esse lindo tema do Evangelho de hoje, não é? Eu vou ler mais um pedacinho aqui. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. Olha que lindo isso, gente. Eu vou ler de novo para vocês entenderem melhor. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. É tudo que nós falamos aqui, resumindo, né? Porque ao mesmo tempo que é dócil, que entende tudo, que aceita tudo, que vê tudo, é austero nas suas limitações. Não se deixa dobrar, não deixa a tentação ser mais forte. É muito bonito. Vocês estão achando bonito, gente? Fala comigo aí, vocês estão gostando? Porque eu leio o Evangelho e fico deslumbrada de ver tanto entendimento, tanta doçura, tantas palavras lindas. Eu não sei se eu consigo passar isso para vocês do jeito que eu entendo. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, a um só tempo, juiz e réu da sua própria causa. Então aqui ele está dizendo o quê? Que nós somos os nossos próprios juízes. Nós temos dentro de nós a sabedoria e o entendimento do que é certo e do que é errado. Nós somos juiz e réu da nossa própria causa. Olha só, nós temos esse entendimento do julgamento para nós mesmos, não para o outro, né? É conosco esse entendimento. Olha só, o dever é o mais belo galardão da razão. Nasce dela como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha que bonito, né? A Carol disse, gratidão por toda essa explicação. Se você pudesse fazer mais explicações durante a semana, certeza que todos assistiriam. Mas não dá, Carolzinha, eu também gostaria. Mas se vocês quiserem colocar temas para que eu fale nos próximos evangelhos, pode colocar os temas que eu trago para vocês. Tá? Eu vou tentar trazer mais coisas. Mas se vocês tiverem vontade de alguma coisa mais específica, pode pedir que eu tento trazer, tá? O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Obrigação moral da criatura em relação a Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então nós temos que primeiro ter o dever moral para com Deus, depois para conosco, e para com o nosso próximo e para conosco, né? Senão nós não vamos poder chegar nessa perfeição. Nós entendemos então que o dever moral, ele tá ali acima de tudo, né? É ele quem traz
as outras etapas da vida, porque nós temos esse dever dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e errado. Todo mundo tem, toda criatura do Pai tem a essência dentro de si do que é certo e do que é errado. Não precisa ninguém vir apontar. Vocês já repararam que quando comete um erro, dá um negocinho assim, uma angústia, fica um negocinho torto, incomodando dentro do coração, dentro do peito? Você sabe que fez errado, você sabe que não agiu legal, tá aquele negocinho incomodando, e quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais ele mexe, mais ele incomoda, porque ele quer andar na linha certa. Você já sabe o que é certo e o que é errado, então você quer andar na linha certa, você fala, poxa, errei de novo. Então fica aquele bichinho comendo ali dentro, mastigando ali dentro, falando pra você, nossa, errou de novo. Aí você fica desesperada, aquela agonia de querer acertar. Isso é o quê? O nosso entendimento, é a essência de Deus que foi colocado dentro de cada um na hora da criação. Todos nós temos essa essência e sabemos o que é certo e o que é errado, sem que ninguém precise apontar. Às vezes nós esquecemos, né? Tentamos esquecer. Mas quanto mais nós evoluímos moralmente, quanto mais esse dever moral está dentro de nós, mais nós conseguimos sentir isso. Poxa, não devia ter falado aquilo, não devia ter agido dessa forma. Às vezes é uma coisa que parece tão bobinha. E você fala, poxa vida, fiz de novo, falei de novo, agi de novo, não precisava, por que eu fiz? Então você já está naquele caminho da perfeição moral, né? É lógico que o caminho é longo, como eu falei para Mila, até nós chegarmos lá no planeta do mundo, na morada do Pai da perfeição, tem um caminho a percorrer, mas a gente não precisa ter pressa para chegar lá. Nós precisamos continuar andando no nosso passo e andando de uma forma em que a gente compreenda que estamos indo no caminho certo, porque também não adianta não ter pressa e não sair do lugar. Ficar patinando, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Não vai adiantar, estamos perdendo tempo. A idade passa, né? Nascemos com 0 anos, desencarnamos com 80, 90, 100 anos, e quando nós pensarmos, já estamos ali quase no meio do final do caminho e não fizemos nada. Não andou, e aí a gente fala, o que eu estou fazendo nessa encarnação? O que eu vim fazer? Eu tive filho, eu comprei uma casa, eu tenho um carro, bom, o carro tá pago, a casa tá paga, já fiz tudo que eu devia nessa encarnação. Você veio aqui para ter? Não. Isso é parte da evolução. A nós termos uma casa, comida, um carro, uma roupa boa, limpa, nos auxilia a evoluir. São os degraus da nossa escada, porque eles são úteis. Se não fosse útil, a espiritualidade, o Criador não iria nos dar a inteligência de criarmos, né? A todo instante a criação nos ajuda a criar o Criador nos ajuda a criar cada vez mais coisas boas para nos ajudar, porque ninguém aqui precisa viver lá na era primitiva puxando o outro pelo cabelo, matando o dragão com dente. Não precisa disso. Por isso que existe as máquinas, existe as empresas, existe a intelectualidade, para quanto menos força física for usada, melhor. E quanto mais força intelectual usada, melhor, junto com a razão, com o coração. Essas duas têm que trabalhar junto. E quando aquele comichão está falando errado, é porque errou. Então vamos ver onde nós erramos e vamos acertar isso para que nós possamos continuar à frente. Então vamos andar, vamos caminhar, vamos continuar nessa linha que nós entramos, que é a linha do entendimento, e não deixar com que o nosso dever moral, que aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, é o mais importante de tudo. Nós viemos aqui então para entender onde ainda nós não entendemos o que precisamos melhorar. Eu não deixei de ter um filho, uma casa, um emprego, um marido, um namorado, porque essa é a minha prova e é um castigo que eu devo receber. Eu mereço sofrer porque eu fui lá e fiz mal para o meu irmão e hoje eu estou pagando, pagando, como muitos falam, a dívida que eu tenho. Não é isso. O kardecismo, ele não ensina isso, ele não prega isso. O evangelho e as obras de Kardec, ela não fala isso. O que ela fala é o quê? Evolua, aprenda. Se você errou lá atrás, você continua errando.
Então você vai passar pelo mesmo erro tantas quantas vezes forem necessário até que você aprenda e muda de ano. Pula esse ano. Enquanto você não aprender isso, você mesmo vai buscar as mesmas coisas e pior. Porque parece que cada vez ela vem mais difícil. Mas não é porque a espiritualidade está te dando um problema maior porque você não está conseguindo passar. Não. Você está indo cada vez mais buscar uma coisa mais difícil pelo seu atraso moral, pela sua falta de evolução. Então, enquanto você não ultrapassar isso e você não conseguir pular essa barreira, você busca as coisas mais difíceis. E se você prestar atenção, você vai ver que o recado ela vem para você. Você abre a Bíblia, tá lá, parábola X. Você abre o Evangelho, tá lá, parábola X igual. Você abre uma leitura de um livro, tá lá a frase X. Um amigo vem conversar com você, X. Você vai assistir uma novela, X. Todos o recado é o mesmo. Aí você fala, nossa, parece perseguição, deve ser obsessão isso. Deve ter algum espírito me obsedando para eu só ouvir isso, credo. Não, isso são os irmãos de amor te mostrando, te ajudando. Ele está de todas as formas, trazendo até você as respostas que você precisa para que você melhore e evolua. Só isso. A Carol disse, você veio para viver, evoluir, todos temos que nos ajudar para que a passagem da Terra seja mais leve. Com amor tudo se transforma. O Sidney disse, os deveres alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior, e temos que rever nossos atos e atitudes para melhorar. Exatamente. Eu sei que é bonita a frase e difícil na prática, mas nos é possível. Imagina se hoje fosse o seu último dia de vida, e você olhasse para trás e falasse assim, eu consegui realizar aqui o que eu me propus? Gente, vamos parar de fantasia, não tem esse negócio de cartomante, tarô, de adivinhação, do que vai ser bom pra mim, do que não vai ser bom, o que eu busco, o que eu não busco. Isso é fantasia. Nós não viemos aqui para nada disso. Nós viemos aqui, a gente sabemos exatamente o que tá. É aqui dentro, é aqui, ó. Nós sabemos, não existe emprego melhor, emprego pior, existe pessoa melhor. E essa pessoa melhor sou eu. Sou eu que tenho que ser melhor, é eu que tenho que buscar o melhor. As coisas só fluem boa para pessoas que o coração quer trabalhar no amor. Então nós temos que mudar o foco. Se eu desejo mal, as coisas ruins vão acontecer. Se eu quero bem, eu pratico bem, eu faço bem, as coisas boas vão acontecer. Eu não vou ter mais proteção que os outros, não. Eu faço em torno de mim uma energia de amor tão grande que essa energia, ela passa a ser o meu protetor. Eu mesmo construo o que é bom e o que é ruim. Lógico que a espiritualidade nos ama. É lógico que a espiritualidade quer o nosso bem e dá sempre aquele empurrãozinho. Mas nós precisamos aprender a modificar e fazer o quê? Construir novos amigos. Gente. Eu acho que estou nessa fase dos meus amigos espirituais me mostrar o que preciso mudar. Então, aproveita a dica, aproveita a deixa e ó, é isso mesmo. Gente, muito obrigada por estarmos aqui juntos, de podermos falar do dever moral, que é do Evangelho. Quem quiser ler um pouco mais, eu li toda a parte, né? Depois vem a virtude, vem outros temas. Mas tá aqui, ó. No meu livro, tá na página 232. Se vocês quiserem ler mais, o Evangelho é muito bacana. É um livro que a gente nunca fica antigo, né? Nunca é velho. Depois, quando você vai reler de novo o mesmo tema, ele traz novidades, ele traz coisas novas. Então ele é maravilhoso. É um livro que não precisa ler os outros. É bom ler os outros, mas se ler esse, entender esse, tá tudo ali. Tá tudo ali. Tá maravilhoso ler ali. Então vamos continuar assim, tá bom? E agora vamos fazer a nossa fluidificação da água. Peguem lá os seus copinhos, as suas jarras de água. E pedimos nesse instante ao Mestre Jesus, à espiritualidade, para que possa estar fluidificando esta água, para que possa estar trazendo o medicamento necessário para que eu possa tomar e a minha família também, para que cada um com a sua enfermidade possa tomar daquilo que foi nos preparado no dia de hoje.
e que possamos nos curar da nossa enfermidade emocional, das nossas paixões mundanas, que possamos olhar o mundo em direção ao Criador e que possamos a cada dia mais ter o entendimento dos nossos desejos morais. Que o Mestre Jesus abençoe essa água. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Na próxima quinta-feira estarei aqui de novo ao meio-dia para que possamos falar de outros temas e juntos nós vamos aprendendo. E juntos nós vamos nos apaixonando pela doutrina, porque a doutrina é uma paixão. Quanto mais a gente descobre as coisas dela, mais apaixonada a gente fica. Não é assim? Eu me sinto apaixonado pela doutrina. A espiritualidade é divina, é maravilhosa. Quanto mais a gente descobre ela, mais a gente quer saber, mais a gente quer entender, mais a gente quer ficar ali dentro, descobrir as maravilhas do mundo. Eu vou fazer a prece então de encerramento, tá bom? Que o Mestre Jesus nesse instante possa estar trazendo a nossas famílias, a família de cada um de nós, um pouco mais de amor, um pouco mais de entendimento. Que possamos ser abençoados pelo Mestre Jesus dentro desse tema de hoje, das nossas paixões, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores, possamos nos tornarmos a cada dia mais com um entendimento maior e sermos verdadeiramente melhores. Possamos passar os nossos obstáculos, as nossas provas e recebermos um certificado de entendimento no final da aula, no final do curso, no final da encarnação. E possamos sempre, Senhor, estarmos junto de Ti, junto dos amigos espirituais, nos auxiliando sempre nas nossas dificuldades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Na quinta-feira da semana passada, eu não pude fazer, né? A Mila disse. Foi por causa da festinha das crianças, né? Nós ficamos lá fazendo saquinhos, que foi uma bênção com a graça de Deus. Mas o tempo que eu ia estar aqui, eu me dediquei lá para poder dar conta e dar tudo certo. E graças a Deus, com a ajuda de vocês, deu tudo certo. Mas na próxima quinta estarei aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Uma boa semana.